Olá, gente, mais uma vez aqui com vocês é a taróloga Danusa Tula, tudo bem com vocês? Gente, eu vim aqui para falar do assunto do cachorrinho Orelha, que foi assassinado por quatro desprezíveis indivíduos, quatro, quatro rapazes ricos. E o que é que eu quero chamar a atenção? Eu andei até escrevendo algumas coisas muito fortes em outras plataformas, de outros influencers, porque a gente fica, a gente fica revoltada, né? Todo mundo vê aí que eu cuido de gato, dou ração aos gatos aqui embaixo do prédio. Não sou rica, pelo contrário, longe disso, passo minhas crises financeiras também. E por isso que de vez em quando eu faço live de cartomancia a fim de arrecadar doação para comprar ração, porque não é só os de casa, eu cuido dos que ficam aqui por baixo. E não é só isso, às vezes quando aparece ferida, eu já vou com remédio para colocar e tudo. E muitas vezes qualquer assunto com relação a maltrato animal eu evito, porque eu não aguento. Todo mundo tem o seu limite, né? E essas coisas, essas situações eu prefiro não ver, porque eu fico impressionada, eu choro, entendeu? O que eu já vi aqui embaixo do meu prédio de ruim com animal, eu resolvi, tá? Eu fui e resolvi, levei para a veterinária e resolvi. Pronto. Na época, né? Agora eu só alimento e graças a Deus nenhum dos gatos, nem apareceu nenhum cachorro com nenhum ferimento grave, nem nada disso não. Mas o que eu quero dizer é que espiritualmente, como vocês sabem, né, que eu sou médium, que eu sou taróloga, que eu sou oraculista, enfim. Espiritualmente, esses quatro, logicamente, estão muito mal acompanhados. Vocês não têm ideia da entidade que eu vi que acompanha esses rapazes. Agora, o futuro deles, o que vai acontecer com eles, eu ainda não vou jogar o meu oráculo, porque eu não tenho o nome deles, né? Mas vou prestar atenção nas fotos e na foto de cada um deles que sai na mídia, de cada um deles, ou dos quatro, né? Que vai sair, que está saindo na mídia, aí eu me concentro e jogo, porque foto em consulta é tudo para concentração do médium, ok? Da oraculista. Então, aí sim eu vou ver o que é que vai acontecer com eles. Eu não estou falando da justiça daqui da terra, porque eles no máximo podem pegar uma medida socioeducativa e daqui a pouco já estão na rua, né? Mas o que a justiça divina vai fazer com esses monstros, né? Porque a gente está num planeta onde a lei de causa e efeito é uma coisa certa. É o que há de mais certo, né? Então, com certeza, ele vai ter esse retorno aí. Cada um deles vai ter esse retorno dessa maldade que eles gostam, que eles fizeram com o cachorro de orelha. E com certeza tiveram outros animaizinhos que eles fizeram a mesma coisa e que a gente não sabe, né? Outra coisa também que eu quero deixar pontuado antes que eu esqueça. O cachorro-orelha, como o caramelo, que eles iam afogando o caramelo na água do mar, mas o caramelo se safou, eles tinham casinha, a população cuidava deles. Eles tinham as casinhas deles feitas de madeira, bonitinho e tudo. Mas veja, a população não adotou. E aí é que tá.
o perigo, né? Não adotou. Se alguém tivesse adotado Orelha, né? Tanta gente bonita dando entrevista revoltada, tanta gente que tem casa, tanta gente que tem casa grande, que tem tinha toda a condição de adotá-lo, já que amavam tanto ele ali pela praia, né? E não fizeram, entendeu? Onde é que eu quero chegar? Que a gente deve fazer nossa parte, né? Se a pessoa não tem condição financeira, não se meta a adotar. Você pode cuidar no lugar onde ele estiver na rua, o animalzinho. Você pode levar comida, água, agasalho, remédio, conforto. Justamente por não poder adotar para levar para um veterinário, que é caro e tudo, e etc e tal. Mas quem podia adotar e não adotou? Ali naquela região, não sei qual foi o estado. Se foi Florianópolis, onde é que foi? Depois eu venho aqui me corrigir sobre o estado, ou a cidade, né? Quantos podiam adotar e não adotaram, coitadinho, né? E quantos monstros tem por aí, tanto no nível, em alto nível social, como em baixo nível social, e que fazem isso com os animaizinhos. Todos os dias fazem isso, faz maldade, tortura e mata, né? Então, torturam e matam. Então, a gente tem que... Tá, tudo bem, vou protestar, vou reclamar, mas eu tinha vamos supor, estou deixando um exemplo, mas eu tinha uma casa bonita ali, com a grama bem bonita, com piscina, com espaço, com tudo. Eu nunca cogitei em adotar a Orelha. Aí fazem isso com Orelha, aí depois eu vou lá levantar uma placa revoltada, tudo bem. Revoltada e chocada, tudo bem. Mas eu estaria falhando se tivesse num lugar assim, no lugar de uma pessoa assim, que poderia ter adotado ele e não adotou. Poderia ter evitado tanto sofrimento para aquele anjinho, né? Então, a sociedade não faz a sua parte. A minoria é que ama os animais, ainda a minoria. E se você não ama, ou se você é indiferente, tenta olhar diferente e com amor. O indiferente virá o diferente do amor, né? Que é assim que a humanidade aos poucos vai melhorando. Antes era, a nível de Brasil, era até pior, que a gente não via tanto amor assim pelos animais na década de 80, 90, foi aumentando esse amor, esse cuidado, e graças a Deus, mas ainda falta tanto para as pessoas amarem os animais, para as pessoas fazerem a parte delas, falta tanto. E essa reflexão que eu tenho a deixar para vocês, ok? Depois eu volto aqui, um grande abraço.